Bom dia, pessoal do YouTube, mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos estar abordando o ciclo do carbono, pessoal. Começando aí com o vídeo de alevinos de acarabandeira, pessoal que está acompanhando aí. Eles nasceram dia 16, estão aí com um pouquinho mais de 17 dias. Esfriou o tempo, estão na mesma água de acarabandeira. Aí está a temperatura. Estão bem, estão um pouco mais lento porque caiu mais de 10 graus de ontem para hoje. Mas estão se alimentando, estão bem, estão se desenvolvendo. Vamos direto ao assunto, galera, sobre o ciclo do carbono. Tá? Como o ciclo do nitrogênio, pessoal, o ciclo do carbono é muito importante para a vida na Terra. Tudo que é orgânico na Terra é constituído de carbono, tá? E esse carbono vive tanto na água, na terra e no ar. E também lá em cima. Ele chega até no ciclo dele, né? Que é terra, mar, rios e atmosfera. Até na litosfera. Litosfera tem carbono. Então é um dos 4 principais elementos que existe no universo, na atmosfera, é o carbono. Ele que faz a vida aparecer na Terra, vamos dizer assim. O nitrogênio dá cor, é o verde das plantas, tá? Mas o que faz a construção orgânica das coisas é o carbono, beleza? Ele tem 2 formas de ser absorvido, sintetizado no organismo. Um é pela fotossíntese, onde os vegetais, fazendo a fotossíntese, ele consegue absorver o carbono do ar, tá? Do solo, da água, e transformar isso em matéria. Transformar em matéria. Aí quando um herbívoro come, ele pega o carbono da folha da planta, o herbívoro, e transforma esse carbono também na carne dele através do processo de quimiossíntese. Eu também, quando eu como uma verdura, um vegetal ou alguma coisa que tenha o carbono, tá? Eu consigo, né, por essas reações quimiossíntese, transformar esse carbono e absorver ele. Parte dele, galera, vai ser devolvido para a natureza de novo, é um ciclo, tá? E ele pode ser devolvido através de material orgânico, tá? Então, quando a planta morre, ela está devolvendo carbono. Quando o animal morre, está devolvendo carbono. Tá? Então, toda coisa orgânica que entra em decomposição e passa pelo processo de dissolução de tudo, ele vai estar devolvendo o carbono para a natureza. Tá? Pode ser para o ar, para a terra, para a água. Tá? Então, esse ciclo nunca para, galera. Nunca para. Tá? O que acontece? Como que é o equilíbrio disso aqui? Tá? O equilíbrio dele acontece naturalmente. Se esse aquário aqui tiver faltando carbono, é o sistema de difusão. Se esse aquário aqui tiver faltando carbono e aqui no ar tem carbono disponível, a água vai pegar ele e vai equilibrar. Então a quantidade de carbono que tem nesse aquário e a quantidade de carbono que tem aqui no ar são mais ou menos a mesma. Ah, faltou carbono no ar aqui, faltou carbono no ar, tem muito carbono na água aqui. A água vai doar para o ar o carbono. Então não adianta você pôr carbono no aquário de monte, porque esse carbono vai ser todo evaporado. Ele é muito volátil, ele vai para o ar mesmo. Tá? Então o ciclo acontece naturalmente. Eu fiz um teste aqui, galera, num aquário, uma vez, e eu coloquei o carbono líquido no começo dele, durante 60 dias, até que acontecesse todas as reações químicas aí, né? Todo o equilíbrio. E depois eu não precisei mais. Não precisei mais, porque houve o equilíbrio entre a água e o ar aqui da minha região, da minha cidade. Tem bastante gás carbônico aqui. Eu moro na região da cidade, né? Então tem muito queima de combustíveis fósseis. E combustível fóssil fornece carbono, tá? Então o equilíbrio está aqui. O que acontece com o excesso de carbono, galera? O efeito estufa. O excesso de carbono aqui, ó, bloqueia os raios do sol, de refletir para trás, de refletir contra o sol. Então aí aqui dentro fica quente. É o tal do efeito estufa, tá? Mas não tem como viver sem o carbono, galera.
E o carbono, ele acontece, aumenta, ele só aumenta por ação nossa, tá? Se o carbono aumentou foi porque nós provocamos. Se tivesse deixado a natureza aí, a natureza mesmo estava equilibrada até hoje. Então está tendo um pouquinho mais de carbono, que o pessoal fala que está aquecendo o planeta, é porque a gente produziu, através de queimar as coisas, de queimar combustível fóssil, coisa orgânica, tudo que a gente faz muita matéria orgânica está produzindo carbono, tá? Então o homem é o que faz o carbono ser alterado, tá? Já era tudo equilibrado, aí a gente veio aí produzir ele para aumentar um pouco. Mas como a natureza é perfeita, ela vai se equilibrando. Tem a água do mar aqui para absorver também. Você imagina o mar se equilibrando com o ar em carbono, né? O carbono aqui no mar também é aproveitado por uma imensidão de moluscos, de corais, de peixe, de tudo quanto é coisa. Então também tem um consumo muito grande aqui de carbono, que vai virar carbonatos, junto com o cálcio, vai virar carbonatos, tá? Lembrando que eu falei, o carbono vai reagir em cima do cálcio, tá? Então aí forma os carbonatos. Você pode injetar o gás carbônico no aquário e o pH cai. Por quê? O gás carbônico, quando ele se dilui na água, ele produz um ácido. E esse ácido para reagir com o cálcio para virar carbonatos, bicarbonatos, essas coisas. Então, por isso que altera um pouquinho o pH da água, tá? Mas em termos de equilíbrio, o equilíbrio é natural. Se a água tem menos, ela vai puxar do ar o carbono. Se ela tiver a mais, ela vai doar para o ar o carbono. Beleza, galera? Quem produz é nós, né? Através de queima de combustíveis fósseis. E no aquário é extremamente importante ter o carbono, tá? Mas também você não precisa preocupar que tem que pôr o carbono lá. Ah, eu quero ter o carbono lá. Não, eu não uso porco. O que eu faço? Eu filtro, tem um período do dia aqui, né? Período do dia. Então aqui é 6 da tarde, 18 horas. 18 horas. Aqui, 6. Eu procuro fazer a minha filtragem. Começar um pouquinho quando clareia o dia. 9 horas da manhã aqui, ó. 9 horas da manhã. E aqui 9 horas da noite. 21 horas. A minha filtragem, galera, ela tá aqui, ó. Dentro desse ciclo aqui, ó. Por que esse ciclo, Paulo? Porque aqui quando clareia o dia, a planta para de produzir carbono e passa a produzir oxigênio. Tá? Então eu começo a ajudar ela. Quando chega aqui, que o dia vai caindo, a planta quando diminui a produção de oxigênio e vai aumentar a produção de carbono. Tá? Aí eu paro a filtragem, eu estou ajudando o sistema. Eu parei de oxigenar a água e estou dando chance para o sistema se equilibrar. Tá? E aí em poucas horas ou durante a noite o sistema ele vai se equilibrar. É perfeita a natureza, galera. Ele vai, se o seu aquário não está tampado, o sistema não está tampado, vai se equilibrar durante a noite. Quando acordar de manhã aqui, começa a clarear o dia, reverte de novo o ciclo, começa a parar de produzir carbono, começa a produzir oxigênio, entra a filtragem, ajuda, limpa a água, tudo entra no começo da noite, a filtragem ainda, enquanto está ocorrendo as reações, dei comida aqui, quando dá 9 horas da noite eu cesso, quando o oxigênio já não é mais produzido, 2, 3 horas depois que escureceu, não tem mais oxigênio ali, vai ser só gás carbônico. A planta vai consumir o oxigênio que ela produziu durante o dia e liberar gás carbônico. No outro dia de manhã, ela veio a luz, fotossíntese, vou fazer o quê? Eu vou inverter isso aí, eu vou começar a consumir o gás carbônico que eu produzi durante a noite e vou devolver o oxigênio para o sistema. Então assim você atinge equilíbrio. Se você introduzir qualquer coisa aqui, até o próprio carbono, né, ou gás ou líquido, você tem dificuldade do equilíbrio. Porque a gente não é a natureza, né? Eu não sou a natureza. Então eu nunca vou conseguir fazer igual a natureza.
posso me aproximar bem perto. Mas eu, na minha criação aqui, eu opto em deixar a natureza agir. Eu tenho paciência, né, que é muito importante na piscicultura, ter paciência, ter discernimento, né? Controlar a ansiedade, tá? A ansiedade é um negócio terrível na criação de pequenos animais. E dando tempo por tempo, tudo acontece, galera. Tudo acontece, é uma perfeição, ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, tá? Mas não tenho que enrolar nesse assunto aqui não, pessoal. Acho que deu para vocês entenderem o que é o carbono, como ele funciona. Quando ele é diluído na água, ele produz um ácido, tá? E não vou entrar em detalhe de química. Só para entender o porquê que tem carbono na água, porquê que carbono as plantas precisam. Se eu ficar oxigenando e filtrando a noite inteira, vou ter menos carbono disponível, tá? Eu vou ter que estar procurando no ar carbono para equilibrar, então é difícil achar o equilíbrio. Então a água parada, a água durante a noite, todo mundo dorme, peixe também dorme, viu galera? Peixe também dorme, eles gostam de paz à noite. Então aí o sistema todo se recicla, tá? E começa de manhã um novo ciclo de novo. Então é muito importante que a filtragem, ela comece e deixe um período aqui com a água ainda parada, tá? E aqui a filtragem entre pelo menos umas 2 horas na parte sem luz do dia. Tá? E aí cessa, você pode ficar tranquilo, 12 horas com a filtragem desligada. É desse jeito aqui, ó, tá tudo desligado, galera. Ó, você pode ver que não sai água, tá seco o cano, e os peixes estão tudo bem, ó. Não tem problema, pode ser aquário lotado, ó, que nem esse aqui, ó. Aquário lotado, aquele que eu joguei cal, hidratada, dolamita, aí, ó, aquário lotado. Peixes estão tudo bem, galera, ó, não tem problema, tá? Aqui carbono está equilibrado na água, as plantas estão bem, os peixes desenvolvem. Então é isso aí, galera. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal, dê um joinha, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo.